da 22ª Sessão Judiciária Extraordinária, nesse dia 20 de novembro de 2020, exatamente às 13h35, pedindo a proteção de Deus em nossos trabalhos. Iniciemos. Já todos cumprimentados, iniciemos. Marque com a palavra para a primeira chamada da pauta. Número 7 da pauta telepresencial, relator desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, recurso ordinário 24624, dígito 83/2018, quarta vara, sustentará doutor Natan Rios Sena, advogado da recorrente e reclamada. Nesse processo, votam desembargadores Amaury Rodrigues Pinto Júnior e Márcio Vasques Quibaldi Almeida. Eu não tenho nenhum impedimento, posso prosseguir na presidência. Com certeza, excelência. Então, passo a palavra ao nosso desembargador André. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, cumprimento o desembargador Márcio, desembargadora Amaury, quero também cumprimentar nosso procurador Jonas Ratier, saúdo todos os advogados presentes e advogadas. Vamos ao processo, quero cumprimentar o doutor Natan Rios, vou antecipar, doutor Natan, a proposta de voto. Eu estou aqui conhecendo dos recursos e das contrarrazões. Temos como primeiro tópico devolução de descontos, quebra de caixa no recurso da reclamada, e eu mantenho a decisão negando o provimento. Segundo tópico, FGTS e multa de 40%. Aqui também mantenho a decisão, observando, ressaltando que ficou autorizada compensação de valores pagos a ser comprovado na fase executiva. Recurso da reclamante, honorários sucumbenciais, justiça gratuita, nego o provimento, mantenho a decisão. É a nossa proposta, presidente. Muito bem, doutor André. Eu pergunto ao doutor Natan Rios, né? Primeiro, bem-vindo, desculpa. E eu pergunto se há interesse. Saudando a todos os desembargadores, o desembargador Nery, o desembargador André Luiz, desembargadora Amaury, o desembargador Márcio, o eminente procurador Dr. Jonas, os colegas advogados, eu realizarei a sustentação oral tão somente no que tange ao pedido de devolução de descontos. E, uma vez já realizados os cumprimentos, já passo aqui a sustentação propriamente dita. A sentença foi um tanto quanto obscura ao determinar a devolução de descontos. E, para melhor contextualizar Vossas Excelências acerca desta sentença, peço vênia para realizar uma breve leitura da mesma. E, para julgar procedente o pedido de devolução de descontos a título de quebra de caixa, o juízo singular assim fundamentou. A demandada não impugnou a alegação de que a apuração de quebra de caixa era realizada sem a participação da trabalhadora, o que inclusive restou ratificado pelo depoimento da testemunha Cleiciane, que assim o declarou: não acompanhavam o fechamento de caixa pela tela do computador, confiando apenas no que a líder de caixa fazia. Logo, os descontos efetuados pela ré são ilícitos. E aqui, data máxima vênia, eu me reporto à cláusula 7ª da Convenção Coletiva de Trabalho, que autoriza a realização de descontos quando estes descontos provenham de adiantamentos salariais. Os olerites juntados aos autos comprovam claramente que os descontos realizados a título de quebra de caixa provinham de tais adiantamentos, também na forma do artigo 462 da CLT. E a cláusula 7ª da Convenção é muito clara ao estipular que a conferência dos valores em caixa será realizada na presença do operador responsável. E é nesse sentido que eu verifico uma pequena incongruência no julgado de primeiro grau, uma vez que a testemunha declarou expressamente que a conferência dos valores ocorria, sim, na presença do colaborador que tinha o desconto do respectivo caixa, em verdade. Entretanto, essa testemunha afirmou que não conseguia olhar a tela do computador e, dessa forma, não conseguia verificar se tais descontos eram efetuados de forma correta.
Entretanto, trazendo tal depoimento à linha racional e contextualizando isso num cenário fático, num cenário imaginário, nós podemos concretizar e podemos observar de forma clara que a testemunha em nenhum momento afirmava ser impedida de olhar a tela do computador. Ela apenas disse que confiava no que a líder de caixa fazia. Não disse que era impedida de olhar a tela, não disse que a líder de caixa não permitia que ela conferisse o que estava sendo descontado, não disse nada disso. Apenas afirmou que não conferia ali a tela do computador. E não conferia porque não queria, porque estava disponível, estava ali. E uma vez que a convenção coletiva afirma que, como requisito de validade, a convenção coletiva estipula como requisito de validade da realização de descontos que esta conferência seja realizada na presença do colaborador e tendo a testemunha afirmado que o colaborador se fazia presente no momento desta conferência, obviamente há ali um respeito às determinações combinadas tanto pela convenção coletiva quanto pelo artigo 462 da CLT. Neste sentido é que eu pugno aqui pela reforma da sentença singular, a fim de que os descontos realizados a título de quebra de caixa sejam reputados como lícitos. Uma vez que o pedido de FGTS, houve uma pequena reforma, né, autorizando a compensação a ser apurada em sede de liquidação de sentença, a minha sustentação ficará modulada tão somente a este primeiro pedido e agradeço a oportunidade concedida por vossas excelências. Muito bem, doutor Natan, parabéns. Volto a palavra ao desembargador André. André, sem o som. Obrigado, desembargador Tibau. Cumprimento o doutor Natan Rios pela bem ponderada sustentação oral. Vamos diretamente ao tópico, que é a devolução de descontos quebra de caixa. Em tese, as justificativas e raciocínios esboçados pelo doutor Natan Rios, entendo que a decisão deve ser mantida por 3 razões. A reclamante narrou que, quando retornou das férias, em janeiro de 2018, foi informado que seria responsável pela quebra de caixa havida no dia 31 de 12 de 2017, no importe de R$ 1.119,06. Mais adiante, afirmou não ter acesso à apuração de quebras de caixa, sendo que tais fatos não foram impugnados pela reclamada. A única testemunha ouvida afirmou que, abre aspas, não acompanhavam o fechamento do caixa pela tela do computador, confiando apenas na líder que fazia o fechamento do caixa. Isso ocorria para todos os operadores de caixa, incluindo fiscais de caixa, fecha aspas, depoimento da única testemunha apresentada. E, no particular, o instrumento coletivo aplicável à categoria assim estabelece, cláusula 7ª, caixa, caput. A conferência dos valores em caixa será realizada na presença do operador responsável. Ponto. Quando este não acompanhar a conferência, o caixa ou assemelhado ficará isento de responsabilidade por erro verificado. Considerando, portanto, que a reclamante não participou da conferência dos valores do caixa, que era feita pela líder, mostra-se irregular o desconto a título de quebra de caixa realizado em afronta ao artigo 462 da CLT. É a nossa proposta, senhor presidente, com todo respeito à tese do doutor Natan. Muito bem, doutor André. Eu pergunto à doutora Mauri como vota. Não, senhor presidente, não é possível fazer a presunção que o advogado, com toda a galhardia, com toda a competência, defende na tribuna, de que o trabalhador tinha a possibilidade de conferir e se recusava a fazer a conferência. A informação que tem é que ele não acompanhava, que é o chefe de caixa que o fazia. Então, principalmente quando há diferença,
O mínimo que se espera é que o caixa seja chamado e confiram juntos. Né? Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Peço o vênia e vou acompanhar o voto do relator. Sim. Como vota o desembargador Márcio Tibau? Presidente, inicialmente eu saúdo a Vossa Excelência, desembargador Maurício, desembargador André, o outro representante do Ministério Público, o doutor Jonas, Marcos, a Débora, o Vitor, Adriano, os advogados presentes, o doutor Natan. Eu acompanho o voto do relator, eu confio no depoimento da testemunha, no sentido de que não havia esse acompanhamento. Então, o relator, senhor presidente. E eu pergunto ao doutor André se posso fazer a proclamação. Por unanimidade, em aprovar o relatório, conhecer dos recursos e de ambas as contrarrazões, enumere, negar-lhe provimento, nos termos do voto do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, relator, no que fora acompanhado por seus pares. Doutor Natan, nós agradecemos a sua presença, a discussão trazida da tribuna. Marcos, prossigamos. Doutor Nery, não temos mais processos com participação do desembargador Amauri e que tenha havido inscrição para sustentação oral. Que triste, né? A doutora Amauri queria participar hoje na sessão inteira. Está animado. Mas, doutora Amauri, se o senhor quiser ficar aí para trocar ideia na hora do debate e tal, o senhor fica à vontade. Viu? Muito obrigado, senhor presidente. O convite é tentador. Agradecer, aliás, a primeira turma, então, mas eu tenho também outras atividades aqui. Eu vou agradecer e vou desejar a vossas excelências uma ótima continuidade de sessão. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Eu pergunto... Não? Precisa. Marcos, por favor, você chama o doutor Amauri que nós precisamos declarar, conforme a pauta, o RO 25415. Sim, excelência. Eu na ânsia de liberá-lo. Vou chamá-lo. Tá, obrigado. Então, prossigamos enquanto você o chama. O senhor quer que apregoe outro processo? Se for possível, porque ou dá tempo de chamá-lo? Não sei. Acho que dá, né? Eu vou ligar para ele aqui. Vamos aguardá-lo, tá. Doutor Nery, eu falei com ele, ele falou que já está entrando. Aí. Já de volta, senhor presidente. Só para que a gente faça a formalidade do processo de número 10 da pauta, RO 25415,
92, 2017, quinta, 24ª, 002, desta sessão telepresencial, que não houve inscrição para sustentação oral, né? Se podemos julgar conforme votação do planilha. Podemos, senhor presidente. Né? Tá bom? Temos. Tá, então eu declaro julgado pela planilha eletrônica de votação o processo citado. Muito obrigado, desculpa essa formalidade, doutora Mônica. Mais uma vez agradeço e desejo a vocês uma ótima sessão em continuidade. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, Marcos, agora avante. Número 2 da... pela demora. Número 2 da pauta telepresencial, relator desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, agravo de petição 1332, dígito 39, 2013, sexta vara, sustentará doutor Guilherme Martins da Silva, advogado do agravante, e doutor Lincoln Augusto Rodrigues Fernandes, advogado da agravada. Sim, eu cumprimento o doutor Guilherme, doutor Lincoln, bem-vindos, e passo a palavra ao desembargador André. Obrigado, senhor presidente. Também salvo meus cumprimentos ao doutor Guilherme e ao doutor Lincoln. Vamos antecipar a proposta de voto. Estou conhecendo do agravo de petição e da contraminuta. No mérito, a questão envolve cálculo de liquidação, impugnação, preclusão, dialeticidade, ausência. Estou aqui negando provimento ao agravo, mantendo a decisão de primeiro grau, presidente. Muito bem. Eu pergunto a ambos os advogados se têm interesse. Da parte do reclamante, sim, excelência. Sim? Tá, então, iniciando pelo doutor Guilherme, 10 minutos pelo prazo regimental. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos, presidente, excelentíssimo senhor doutor desembargador Nery, desembargador André, Mauri, Márcio. É o seguinte, esse processo, eu peço o vênia porque ele tem um problema na hora da juntada dos documentos. Ele ficou em ordem, como ele era um processo físico, se transformou em PJE, a ordem dos documentos ficou extremamente bagunçada. Então, eu tomei o cuidado de anotar sempre a página do PDF, porque se a gente for acompanhar pelo ID ou pela página que era do processo físico, ele está completamente confuso. Então, quando eu preparei minha sustentação, eu fiz o cuidado de sempre falar da página do PDF, que é a única forma que a gente consegue localizar mais rápido. Então, o reclamante ele deu início à execução provisória em 30 de junho de 2017. O reclamante que deu início à execução provisória, lá na página do PDF, número 200. A parte contrária foi intimada para apresentar cálculos, apresentou um cálculo divergente. Portanto, foi designado um perito, né, para que represente os cálculos, analisando as divergências. Isso foi lá na página 253 do PDF. Nesse interregno, não se tornou definitiva, né, na página 402 do PDF. Eu peço desculpa que eu vou ter que ler sempre para não mencionar as páginas, já que o processo está confuso, né. O perito apresentou cálculos conforme a página 8 do PDF. As partes foram intimadas. Dentro do prazo estabelecido, o autor peticionou os autos no dia 29/8, na página 110 do PDF, requerendo prazo suplementar de 15 dias diante da complexidade do caso. O pedido não foi apreciado. Ainda dentro do prazo que solicitou, o reclamante apresentou a impugnação aos cálculos do perito na página 112 do PDF. Ato contínuo, o juiz João Marcelo, na primeira instância, agora na segunda instância, na época na primeira instância, não conheceu da impugnação e considerou intempestiva. A juíza de primeiro grau, só que não foi analisado o pedido de dilação de prazo, ele simplesmente não foi julgado, ele não foi apreciado. Simplesmente foi apreciada a impugnação e a impugnação foi considerada intempestiva. A juíza de primeiro grau, doutora Kathleen, na página 128 do PDF, determinou homologou os cálculos do perito, determinou que fosse recolhido a parte que faltava ali para garantia total da execução. A reclamada garantiu integralmente a execução. Neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção que neste ponto que foi garantida totalmente a execução, o reclamante apresentou uma impugnação aos cálculos homologados nos termos do artigo 884 da CLT, na página 132 do PDF.
Então, entende o reclamante que, neste momento, nasceu um novo prazo para o reclamante. A partir da garantia total de execução, teria prazo a empresa para apresentar embargos de execução e o reclamante para apresentar impugnação aos cálculos homologados. E ele o fez dentro do prazo estabelecido, a partir da garantia total da execução. A juíza de primeira instância, a doutora Kathleen, conheceu da impugnação do autor e, no mérito, negou o provimento. Gostaria de pedir vênia apenas para ler um pequeno trecho. Da admissibilidade. Os presentes embargos merecem ser conhecidos, porquanto interpostos dentro do prazo legal, após a garantia de execução. Portanto, entende o reclamante que não há mais que falar em preclusão, em conhecimento ou não, porque a partir dali nasce um novo prazo para o reclamante, a partir da garantia total da execução. E ele o fez. No mérito, a juíza, né, de primeiro grau julgou procedente. Abre aspas, no caso do exame, o exequente limita-se a reiterar os argumentos apresentados na impugnação aos cabos de liquidação, da página 112 do PDF, sem atacar, contudo, os fundamentos da decisão. Excelência, o reclamante que apresentou inicialmente os cálculos, apresentou em cima daquilo que foi transitado em julgado. Então, desde o começo, foi o reclamante que provocou a execução. Então, já estava ali o entendimento de qual era o cálculo que ele entendia ser certo. Quando ele impugnou os cálculos homologados pelo perito, a divergência já estava instaurada desde o dia que ele apresentou a primeira impugnação. E agora eu chamo a atenção para quais são os pontos divergentes. Primeiro é a questão da prescrição quinquenal. A sentença que transitou em julgado, a sentença de primeiro grau, ela aplicou o pagamento de hora extras para todo o extinto contrato de trabalho e não falou em prescrição. O nobre perito, ele aplicou a prescrição, contrariando completamente os comandos da sentença transitada em julgado, ele aplicou a prescrição quinquenal, sendo que, na verdade, ela não foi mencionada na sentença de primeiro grau. Então, eu peço vênia apenas para ler um pequeno trecho da sentença de primeira instância e reiterar que, conforme a súmula 153 do TST, não se conhece de prescrição não arguida na instância originária. Esse é o entendimento pacífico dessa corte, do Tribunal da 24ª Região, que transitou em julgado em primeira instância, mandando aplicar todo o extinto contrato de trabalho. Não há que se falar em prescrição quinquenal, com todo respeito ao nobre perito, mas ele deveria seguir os comandos da sentença transitada em julgado. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é na questão dos prêmios. Na sentença de primeiro grau, o juiz sentenciante condenou a reclamada ao pagamento de horas extras e deverá ser observado na base de cálculo da hora extra todos os prêmios pagos. Eu peço vênia rapidamente para ler aqui. Na página 427 do PDF, a sentença de primeira instância assim disse, abre aspas, alegou o reclamante que recebia, além do salário fixo, valores a título de prêmio. Abre aspas, prêmio quilômetro rodado, prêmio quilômetro rodado integração, prêmio quilômetro rodado DIGI, que eu não sei o que é, diferença de prêmio quilômetro rodado e prêmio por tempo de serviço. Fecha aspas. Pleiteou a integração dos valores recebidos em sua remuneração. E a sentença de primeira instância condenou a integração de todas essas verbas. A empresa recorreu, a reclamada recorreu, na segunda instância foi negado o provimento a esse ponto da sentença. Portanto, entende o reclamante que transitou em julgado o texto da sentença de primeira instância. Quando o nobre perito foi fazer o cálculo, ele considerou apenas, em alguns meses, só o prêmio quilômetro rodado, e não todos os outros prêmios a que foi condenada a reclamada. Talvez isso tenha ocorrido, esse equívoco tenha ocorrido, porque no corpo do acórdão, na segunda instância, quando o desembargador relator foi mencionar os prêmios, ele, de forma genérica, ele colocou o prêmio quilômetro rodado, mas ele queria se referir a todos os prêmios. E o pedido da reclamada foi negado o provimento. Então, o que transitou em julgado? Todo o extinto contrato de trabalho, sem mencionar qualquer prescrição quinquenal, e a integração de todos os prêmios mencionados lá na sentença de primeira instância, quando do cálculo das horas extras. Então, participa da base de cálculo das horas extras todos os prêmios. Todos esses que eu li aqui, que são várias denominações diferentes do prêmio. Peço vênia rapidamente para ler aqui um trecho do acórdão de segunda instância. Abre aspas. O juiz de origem declarou a natureza salarial da parcela paga a título de prêmio, entre parênteses e entre aspas, quilômetro rodado, deferindo a repercussão nas demais verbas salariais. Mais adiante, portanto, as fichas financeiras demonstram que a parcela em questão era paga habitualmente e não era considerada na base de cálculo das horas extras. Correta a decisão que determinou a sua integração à remuneração do autor. Nega o provimento. Portanto, o que transitou em julgado foi o trecho
que menciona os prêmios lá da primeira instância, que menciona todos os prêmios. Isso não foi observado nos cálculos. Então, em resumo, entende o autor que não há que se falar em preclusão por conta de ter pedido um prazo, uma dilação de prazo que não foi apreciada, porque a partir do momento que garantida a execução, nasce um novo prazo. Entrando no mérito, a prescrição quinquenal não foi mencionada na sentença, portanto, não pode ser alegada agora. E os prêmios? Os prêmios, se a gente olhar lá nos cálculos do perito, ele considerou a integração do prêmio apenas em alguns meses e só aquele prêmio que está escrito, prêmio quilômetro rodado. Muito provavelmente por um equívoco de ter olhado apenas o trecho do acordo e não ter lido juntamente com a sentença, que na verdade foi aquilo que transitou em julgado. Era o que gostaria de sustentar, Excelência. E existem alguns outros pontos do agravo, mas o que eu gostaria de chamar a atenção são esses 2 pontos, que são os pontos mais importantes. E gostaria de cumprimentá-los a todos, pedir provimento ao agravo, conhecimento já foi superado, né? Provimento ao agravo nesses pontos sustentados. Obrigado. Muito bem. Espera aí. Então, aí, agora. Muito bem, doutor Guilherme, parabéns pela sustentação. E passo a palavra, se me permite, doutor André, ao Lincoln, advogado Lincoln. Excelência, se não houver divergência quanto ao voto do relator, eu abriria a mão da sustentação oral. Mas então, tá, eu vou fazer a colheita de voto, se eventualmente houver alguma... Agora, de novo. Eu vou fazer a colheita de voto, doutor. Se tiver alguma divergência, está assegurado o seu direito. Tá? Como vota o desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida? Senhor presidente, o desembargador André ainda não votou, ele não apresentou o seu voto. Ah, desculpa. Não, ele só antecipou. Sim. Ele só antecipou. Mas nós estamos votando aqui. Doutor André, o senhor acha que nessa hipótese nós podemos fazer a colheita de voto já? Ou é melhor trazer o voto na íntegra? Nossa, presidente, em respeito à sustentação oral, doutor Guilherme, é importante que o relator apresente o seu voto, né, e depois, naturalmente, haverá a colheita de votos. Se eventualmente houver uma divergência ou vista regimental, naturalmente o advogado que abriu mão tem direito, pelo nosso regimento, à sustentação oral, né? Mas eu acho importante o relator apresentar, até para debater com os argumentos trazidos pelo doutor Guilherme. Então, o senhor fique à vontade, pode trazer o voto. Obrigado, presidente. Cumprimento o doutor Guilherme pela sustentação oral. Vamos aos pontos trazidos da tribuna, trazidos em recurso no agravo. Superado o conhecimento, por que estamos entendendo que há ou que houve preclusão no presente caso? Nos termos do despacho, eu aqui identifico pelo ID, né? Embora também possamos fazê-lo como fez o Dr. Guilherme, pelas páginas, quando a gente baixa o processo em PDF, a gente faz normalmente menção às páginas. Aqui eu faço menção ao ID 12188AE. Nesse despacho, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos de liquidação apresentados pelo perito contábil, nos termos do artigo 879, parágrafo 2º da CLT. E aqui o despacho foi claro, né, de conceder um prazo para manifestação com base no parágrafo 2º do 879, sob pena de preclusão. Do referido despacho, as partes foram intimadas em 17/8/2018, findando o prazo em 30/8/2018. E em 2/10/2018, o reclamante apresentou impugnação aos cálculos, a qual não foi conhecida pelo juízo por intempestiva, vindo a seguir o julgador a homologar os cálculos de liquidação para prosseguimento. Ato contínuo, o exequente apresentou a sua impugnação à decisão homologatória, sobre o qual manifestou-se o juízo. 2.2, mérito e impugnação que não ataca os fundamentos da decisão anteriormente proferida.
visa o juízo de primeiro grau na sua decisão. No caso em exame, o exequente limita-se a reiterar os argumentos apresentados na impugnação aos cálculos de liquidação, folha 110 e 115, sem atacar, contudo, os fundamentos da decisão que não a conheceu. Compete ao exequente, ao impugnar os cálculos de liquidação homologados, apresentar argumentos que visem afastar os fundamentos expostos pelo juízo na decisão anterior, ou seja, que guardem relação de pertinência com a decisão proferida, sob pena de afronta ao princípio de dialeticidade. Esta é a decisão em primeiro grau. As razões do agravo foram bem expostas pelo Dr. Guilherme da tribuna. Vamos ao ponto nodal. Observa-se do historiado que a decisão atacada não merece reforma, uma vez que na impugnação à sentença homologatória dos cálculos de liquidação, o autor deveria preliminarmente trazer argumentos a fim de afastar a intempestividade reconhecida pelo juízo da impugnação aos cálculos de liquidação por ele apresentado. E não ocorreu, uma vez que somente apresentou insurgências acerca dos cálculos do perito, convidando o reitério de questionar a decisão que não admitiu a sua impugnação aos cálculos por intempestivo. Desse modo, permanecendo incólume a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação aos cálculos de liquidação, pois sequer foi combatida, entendo que aqui opera-se a preclusão do direito do autor impugnar os cálculos de liquidação. Com todo respeito, é a nossa proposta de voto, no sentido de negar provimento ao recurso, presidente. Muito bem, doutor André. Agora sim, passo a colheita de votos. Como voto do desembargador Márcio Vasques de Balde Almeida. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Guilherme, mas eu estou acompanhando o voto do relator. Houve abertura de prazo para que as partes se manifestassem sobre os cálculos de liquidação com a utilização do parágrafo 2º do artigo 879 da CLT e com a advertência da pena de preclusão. Esses cálculos não foram impugnados tempestivamente, então estou acompanhando o voto do relator de direito. Sim, eu também acompanho integralmente o voto, é dogma de lei, né? Então não há o que falar. Desembargador André, eu pergunto se posso fazer a proclamação do resultado. Senhor. Tá, mais uma vez, parabenizando o doutor Guilherme e o doutor Lima, faço a proclamação do resultado. Por unanimidade, aprovar o relatório, conhecer do agravo e da contraminuta e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, no que for acompanhado por seus pares, portanto, por unanimidade, repriso, fica julgado feito. Obrigado, excelências. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, doutor Lima. Muito obrigado, bom dia de trabalho a todos. Marcos, prossigamos. Número 6 da pauta telepresencial, relator desembargador Nery Saez Silva de Azambuja, recurso ordinário procedimento sumaríssimo, 24.523, dígito 09/2019, quinta vara, sustentará doutor Davi Galvão de Souza, advogado do recorrente reclamante. Tá. Trata-se de um roubo, portanto, eu ouço antes o Ministério Público, doutor Jonas. Excelência, salvo se alguma discussão surgir e que possa o parquê contribuir, né, eu opino pelo prosseguimento. Sim. Aqui estaria na sustentação do doutor Davi Galvão, não o vejo. Ele não se encontra na sala, excelência. Ele está entrando? Não, ele não se encontra na sala de sessão. Então vamos postergar, né? Avancemos, tá? Número 4 da pauta. Tem o microfone aberto.
Tá, então próximo, Marcos, por favor. Número 4 da pauta telepresencial, relator desembargador Nery Saí Silva de Azambuja, recurso ordinário 24.237, dígito 77, 2019, vara 22, sustentará doutor Tiago Vargas Guzmão, advogado da recorrente reclamada. Doutor Tiago também não está na sala. Avancemos para o próximo. Doutor Nery, o processo seguinte, o número 9 da pauta, também é de sustentação do doutor Tiago. Então, eu vou passar o número 8, que é da doutora Joyce. Da Joyce. Doutora Joyce, que está aí na sala. Muito bem. Joyce Nunes de Góes. Número 8 da pauta telepresencial, relator desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida, recurso ordinário 24.710, dígito 66, 2019, vara 21, sustentará a doutora Joyce Nunes de Góes, advogada da recorrente reclamante. Doutora Joyce, bem-vindo. Boa tarde. Joyce. Boa tarde, bem-vinda. Passo a palavra ao desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida. Boa tarde, doutora Joyce. Eu vou antecipar o voto. Eu estou conhecendo dos recursos, das contrarrazões. Nós temos aqui aquela questão de ordem do recurso da reclamada, que é a correção monetária, cujo estabelecimento do índice depende da decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão fica postergada para a fase de mitigação. Recurso da reclamante, agravamento de doença ocupacional. Eu estou negando por mim. Recurso da reclamada, honorários policiais, eu dou provimento para reverter os honorários da responsabilidade da reclamante, observando, então, a portaria GPSJ 14 de 2017. Recurso das partes, estabilidade provisória, eu estou dando aos dois recursos, e honorários advocatícios, eu estou dando provimento ao recurso da reclamada para afastar a inconstitucionalidade do artigo 791, parágrafo 4, e limitar 10% os honorários concedidos sobre os pedidos improcedentes. Recurso da reclamante, horas extras e tributos pelo período. Esse é o dever. Muito bem. Eu pergunto à doutora Joyce se há interesse. Foi negado o provimento quanto ao agravamento? Foi isso? Eu não entendi muito bem. Sim, né? Isso, doutor Márcio. Foi sim, doutora Joyce. Eu gostaria de fazer a sustentação só no tocante ao agravamento. Tá. Então, doutor Márcio, desculpa, doutora Joyce, 10 minutos para a sua sustentação, conforme prazo regimental. Cumprimento os senhores desembargadores, senhores advogados, senhores serventuários e demais presentes. A razão do meu inconformismo é em relação ao agravamento, principalmente pela inconsistência do laudo pericial. A autora foi submetida à perícia para verificar se houve um agravamento das patologias dela em relação ao processo anterior. No processo anterior, ela foi submetida a uma perícia no dia 16 de agosto de 2016 e o laudo está às folhas 51. Submetida a perícia no processo atual, folha 1052, o perito constatou a existência de novos processos inflamatórios. No entanto, o perito afirma que não pôde confirmar que houve um agravamento das patologias.
O laudo foi impugnado e no laudo complementar de folhas 1098, que eu entendo que é onde restou demonstrado que houve um agravamento, o perito esclarece que os novos processos inflamatórios foram constatados são dos membros superiores e ele atribui nexo de concausa com as atividades laborais. Chama atenção ainda que no laudo pericial de folha 61 realizado no primeiro processo, o déficit funcional permanente abrangia apenas a região das mãos, e no laudo pericial, conforme atestado pelo perito, o déficit funcional permanente abrange também a região dos ombros, está nas folhas 1098. Então, em relação à região dos ombros, que era temporária em 2016, no laudo atual, evoluiu para uma invalidez permanente. Então, considerando o tempo de contrato de trabalho da autora, que foi de 2012 a 2019, considerando que entre o primeiro processo e o processo atual, nesse lapso temporal, ela trabalhou nas mesmas atividades, constatou na perícia que ela não foi readaptada para a função compatível, o perito fala que o revezamento não era eficaz, porque a mesma exigência dos mesmos grupos musculares, eu entendo que restou comprovado, principalmente em relação às lesões dos ombros, que no primeiro processo era temporário e no atual é um déficit funcional permanente. Então, o que eu gostaria de ponderar realmente era só em relação ao agravamento, né? Confrontando o primeiro laudo pericial, o laudo de folha 61, com o laudo de esclarecimento de folha 1098, e as impugnações feitas ao laudo de folha 1052, que foi muito contraditório o explanado pelo perito. Sem mais, excelências, era esse o meu ponto de vista. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Joyce, parabéns pela sustentação. E passo a palavra ao relator, desembargador Márcio Tibau. Eu agradeço a sustentação da doutora Joyce. Eu estou, então, conhecendo dos recursos, das contrarrazões, e passo para o ponto que foi abordado em sustentação oral, que é o agravamento da doença ocupacional e a responsabilidade civil do empregador. Na espécie, ficou evidenciado que a reclamante é portadora de tenossinovite dos tendões extensores dos dedos da mão direita, tendinopatia em ambos os ombros, epicondilite em ambos os cotovelos e tenossinovite em tornozelos. Patologias que esgotaram todos os recursos terapêuticos. Apresenta ainda espondiloartrose da coluna cervical e torácica. O laudo 1052-1066 foi produzido considerando o resultado do trabalho técnico elaborado no processo 24.059-39-2016, lá da primeira vara de Dourados, e a conclusão do perito observa-se que as patologias dos ombros e mão direita persistiram, desenvolveu o processo inflamatório nos cotovelos e nos tornozelos e não apresentou grandes limitações funcionais no exame. Este perito não tem um nexo com a causalidade entre as patologias, as alterações degenerativas e o trabalho, e afirma que não houve agravamento na capacidade laborativa da reclamante. Ele aponta que apresenta redução definitiva em grau leve da capacidade laborativa, com restrição para atividades com maior exigência das mãos. Mantém satisfatoriamente suas relações interpessoais, com capacidade de compreensão e comunicação, que não precisa de ajuda de terceiros. Na resposta aos quesitos, o perito informou que, mesmo com os novos processos inflamatórios, realmente não teve seu quadro agravado. É o perito que diz isso, realmente não teve seu quadro agravado. E na resposta aos questionamentos complementares, ele manteve a conclusão do laudo já elaborado, afirmando que se sente seguro em sua avaliação. Folhas número 100. Então, a prova dos erros, ela evidencia a inexistência do agravamento percebido pelo reclamante, e nessa linha, eu estou negando o provimento ao público.
É nesse sentido o voto. As demais questões reversão dos honorários policiais, que é reclamante, com a aplicação da portaria 14 de 2017, a estabilidade provisória, eu friso que ela foi reconhecida, mas que no período, o período garantido de estabilidade, o tempo, o aviso prévio. Então, é de 19/7/2019 a 9 de dezembro de 2019. Quanto aos honorários pecuniários, eu afasto a inconstitucionalidade do artigo 791, parágrafo 4º da CLT, do parcial provimento com recurso da autora para determinar que os honorários devidos se limitem a 10%. No tocante a horas extras, eu estou negando o provimento. O pleito de horas extras, ele refere-se integralmente ao período após a reforma trabalhista, conforme a limitação contida no pedido inicial. O artigo 59b e seu parágrafo único da CLT, ele estabelece que o não atendimento às exigências legais para compensação, jornada, inclusive, pode estabelecido mediante acordo, taxa, não a repetição do pagamento das horas excedentes da jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. E a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de boa utilidade. E nessa linha, aí está o nome todo mundo. É esse meu voto. Muito bem, doutor Márcio. Eu inicio parabenizando a doutora Joyce pela sustentação, mais uma vez, e passo a colheita dos votos. Como voto do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira. Senhor presidente, eu, na análise que fez, acompanhando o voto do relator, bem ponderado com base na análise do laudo. Entretanto, a doutora Joyce fez alguns destaques relativamente ao laudo complementar, aos quesitos, aos esclarecimentos, que me levam a buscar fazer uma nova revisão desses aspectos. Então, com devido respeito à proposta de voto do relator, senhor presidente, vou solicitar uma vista regimental. E eu aguardo, certo? Para debatermos após a vista do desembargador André. Doutora Joyce, o processo fica adiado, tá? Ok, muito o processo adiado em relação ao julgamento em razão de pedido de vista regimental. Marcos, prosseguimos. Doutor Nery, sim. Eu não vejo nem o doutor Eric ainda na sala, nem o doutor Davi Galvão, mas eu vejo o doutor Tiago Vargas. Podemos voltar ao processo dele? Chame, por favor. Número 4 da pauta telepresencial, relator desembargador Nery Saif de Azambuja, recurso ordinário 24.237, dígito 77/2019, vara 22, sustentará doutor Tiago Vargas Guzmão, advogado da recorrente reclamada. Bem-vindo, doutor Tiago, boa tarde. Vou antecipar o voto para que o senhor dimensione sua sustentação. Eu conheço do recurso, das razões, quanto ao conhecimento público, presentes os pressupostos de admissibilidade. Questão de ordem, correção monetária. Aqui é aquela discussão que fora feita numa liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes. Então, fica postergado esse momento para liquidação. Mérito, recurso da reclamada, doença ocupacional, responsabilidade civil. Eu entendo que nós temos razão e, por tal motivo, eu nego provimento ao recurso. Doença ocupacional, danos morais. Eu entendo que há parcial razão e dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 6.180
R$1,65. Honorários periciais, eu nego o provimento. Emissão de CAT, também é negado o provimento como proposta. Recurso das partes, diferença de horas extras, acordo de compensação de horas. Eu entendo que assiste razão à reclamada e dou o provimento ao apelo para afastar a condenação ao pagamento das diferenças de horas extras de reflexo e nego o provimento ao recurso da autora. Honorários sucumbenciais, eu entendo que deva ser negado o provimento como proposta, ao recurso de ambas as partes. Recurso da reclamante, horas extras, 384 da CLT. E eu entendo que assiste-lhe razão e dou o provimento ao recurso para deferir à trabalhadora o pagamento de 15 minutos como extra, nos dias em que laborou além da jornada pactuada. Ressalto ainda que não há que se falar em reflexo, porquanto não houve habitualidade na prestação de horas extras conforme conforme tópico precedente, desculpa. Delimitação de valores. Eu entendo que há razão, portanto, dou provimento ao recurso para determinar o valor atribuídos aos pedidos elencados na inicial sejam atualizados desde a data da propositura da ação até realização dos cálculos de liquidação. Essa é a proposta de voto. Eu pergunto ao doutor Tiago se há interesse. Excelência, há unanimidade em relação aos danos morais? Na planilha ainda sim. E caso haja modificação, está assegurado o seu direito. Tá? Ok, não tem interesse, então. Então eu vou fazer a conta de votos. Como voto do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira. Presidente Nery. Oi. Eu examinei com muita atenção o seu julgado e essa empresa, ela é uma assídua cliente, né, dessa Justiça do Trabalho, e me parece que se formos reduzir esse valor ao proposto por Vossa Excelência, é um valor que não serve pedagogicamente para coibir, principalmente nesse caso de doença ocupacional, e que está demonstrado que a empresa realmente, né, não cuida a contento dos seus trabalhadores. Esse é um de inúmeros julgados. Se um estudioso quiser fazer estudo de doutorado em cima, eu acho que essa empresa pode ser um objeto de muita investigação, e esse tribunal aqui, essa turma principalmente, tem julgado recursos e, num certo ponto, ponderado, lógico, decotado aqueles excessos, né, dentro de uma moderação de valor, mas reduzido o valor fixado na sentença, que me parece de R$20 mil, me parece um pouco fugir ao objetivo do dano moral, que é pedagógico. Ou seja, a empresa ela precisa cuidar mais dos seus trabalhadores, e essas doenças ocupacionais, né, principalmente relacionadas à atividade empresarial, inclusive está dentro do risco do perfil profissiográfico, né, da empresa, esse risco. Então, me parece que o caso, presidente, seria o caso de se manter esse valor de R$20 mil, que me parece razoável e pedagogicamente adequado ao intento de que a empresa tenha mais cuidado com os seus trabalhadores e não volte e essa justiça não fique julgando N casos, né, de doenças ocupacionais, acidentes, né? E essa empresa, se não me engano, é uma das maiores clientes da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul, né? Poderia ela cuidar mais dos seus trabalhadores? Me parece que, se reduzir ao montante que Vossa Excelência propõe, data vênia, me parece ser estimulante a continuar a empresa com essa conduta de não cuidar dos seus trabalhadores. Perfeito? Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Jonas, sua intervenção é sempre oportuna, e eu que agradeço a observação,
e aí o fato de vir aqui discutir a questão que é importante, mas nós aqui na primeira turma temos um parâmetro, que é a base do salário do trabalhador. E nós seguimos esse parâmetro, senão nós podemos ser injustos em outras questões, onde a pessoa às vezes perde um membro, ou às vezes perde a visão, e como nós utilizamos esse parâmetro costumeiramente, né, a fixação em 5 vezes o salário contratual do trabalhador, nessa situação, na minha ótica, e pesando os meus valores ao apreciar a matéria, entendi razoável. Por essa razão, fixei neste quanto. Né? Mas, sem dúvida, a sua proposta enobrece. E eu já passo a palavra ao doutor André para o seu voto. Senhor presidente, Vossa Excelência bem demonstrou que essa turma tem buscado um equilíbrio na fixação dos valores relativos à indenização por dano moral nos casos de doença. É claro que cada caso tem as suas peculiaridades, considerando também o tempo de serviço do empregado. Aqui, pelo que compreendo do processo, o reclamante ainda continua ligado à empresa e é empregada desde 2010. Mas, em função das ponderações do Dr. Jonas, eu vou me permitir pedir uma vista regimental para reexaminar novamente esses parâmetros e sugiro a Vossa Excelência que abra a palavra do Dr. Tiago, advogado da empresa, se ele quiser fazer as suas ponderações, em função até do parecer oral do Ministério Público em sessão, para que eu possa, inclusive na vista regimental, não só balizado pelo voto de Vossa Excelência, mas também reexaminar à luz do que ponderou o Dr. Jonas e do que poderá ponderar o Dr. Tiago. Doutor Tiago, o senhor tem 10 minutos para sustentação, caso pretenda sustentar. Ok. Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutor desembargador-presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, membros do Ministério Público. Primeiramente, peço vênia, pois hoje é a minha primeira sustentação oral, então peço desculpa por um nervosismo ou algo do tipo. Bom, primeiramente, a gente tem que verificar que se trata de uma empresa gigante que emprega, não consigo nem mensurar quantos trabalhadores no nosso estado. E temos, sim, muita preocupação com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. Tanto que não foi considerado na sentença o laudo do assistente técnico juntado pela reclamada, onde foi demonstrado que sempre foram cumpridas as normas de higiene, saúde, segurança do trabalho, qualidade de vida dos funcionários. Nesse processo foi feita uma vistoria, pericial, onde também acompanhou o nosso assistente técnico, e foi constatado que, como operadora de produção, nunca foi requerido da colaboradora, no caso da reclamante, ou de outro qualquer funcionário, que eles usem de força, que não é um trabalho com compressão mecânica, elevação e abdução dos braços acima do nível dos ombros, não há sobrecarga funcional ou repetitividade de movimento, também não tem a ergonomia. Todos os funcionários, eles têm direito a micropausas, a pausas, todos são devidamente treinados em relação ao seu trabalho. A empresa não admite sequer que o trabalhador transporte cargas manualmente. Você tem carrinhos que para deslocar peso, você tira da esteira, coloca no carrinho, leva. Então, a empresa tem sim preocupação com seus colaboradores. Então, não há que se falar como se não houvesse preocupação nenhuma. Em relação
as patologias apresentadas pela reclamante, todas são degenerativas. E não ficou claro nos autos, principalmente no laudo, que realmente exista um nexo causal ou sequer uma concausa. Porque todos, por exemplo, a síndrome do túnel de carpo, ela pode ter várias outras causas. Até um tombo, uma gravidez pode causar. E não ficou demonstrado claramente nos autos, pelo contrário. O nosso laudo elaborado pelo assistente, ele demonstra claramente que não há qualquer tipo de nexo nesse caso. E é uma doença degenerativa, da mesma forma que se trata da tendinopatia, que é uma degeneração do colágeno, e epicondilite lateral, que também se trata de uma doença degenerativa. Sendo assim, estou devidamente demonstrado, excelências, que não há um trabalho com sobrecarga funcional, repetitividade de movimento, e por essa razão, a reclamada requer que seja excluída a condenação, a indenização por danos morais, ou ao menos seja minorado o valor, até para que esse valor seja razoável e proporcional, e não seja injusto, como bem ponderou o excelentíssimo desembargador Dr. Nery. É isso, agradeço a todos. Boa tarde. Muito bem, parabéns, doutor Thiago, pela sustentação. Eu vou ler o meu voto para que as coisas fiquem nos conformes, doutor André. Pelo menos ao ponto, em relação ao ponto que ora se discute em relação à doença ocupacional e danos morais, que é o único ponto abordado da tribuna. O juízo de origem condenou a reclamada a indenizar a reclamante por danos morais decorrente de doença ocupacional no importe de R$20 mil. Inconformada, a ré requer seja excluída da condenação a indenização por danos morais. Sucessivamente, pretende a redução do valor atribuído, observando-se os parâmetros contidos no artigo 223-G, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT, de modo que a indenização seja reduzida ao patamar mínimo. Requer, ainda, seja observada a correção monetária e os juros somente a partir da data do arbitramento da condenação ou sua alteração nos termos do que dispõe a súmula 439 do TST e a súmula 362 do STJ, com parcial razão, no meu entender. Conforme pontuado no tópico anterior, os requisitos de reparação civil ficam comprovados nos autos, sendo certo que o sofrimento psicológico e moral que as doenças acarretam na reclamada é evidente, considerando a redução parcial e temporária da capacidade laborativa. Importante esse ponto. Tendo em vista o bom senso, a razoabilidade e as circunstâncias presentes no caso, reclamante apresenta prejuízo funcional temporário na forma de 47%, com previsão de cura em 9 a 12 meses, se efetuado o tratamento correto, bem como os parâmetros estabelecidos no artigo 223-G, parágrafo 1º, 2 da CLT, ofensa da natureza média. Reputo, pois, excessivo o valor atribuído na origem, motivo porque reduzo a R$ 6.180,65, correspondente ao valor de 5 vezes do salário contratual da reclamante, na data do ajuizamento da ação, R$ 1.236,13, ficha de registro de empregados ID 1DD8A49, página 2. Por outro lado, o objetivo da correção monetária é compensar o efeito corrosivo da inflação sobre o poder aquisitivo da moeda. Por essa razão, sua incidência operará a partir da data do arbitramento ou da alteração do valor, nos termos do que dispõe a súmula 439 do colendo TST, o que foi determinado na origem. Relativamente aos juros moratórios,
este incide desde o ajuizamento da ação, conforme dogma do artigo 883 da CLT e súmula 439 do TST, de modo que nada a deferir. Destarte, dou parcialmente provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.180,65. É esta a proposta de voto que fica lançada. Eu agora passo a palavra ao doutor Márcio, se ele quer antecipar o voto ou vai aguardar para posteriormente. Senhor presidente, eu vou guardar a vista regimental do desembargador André. Tá certo. Então, doutor Tiago, fica adiado o julgamento, em razão de pedido de vista regimental do desembargador André. Certo? Marcos. Número 9 da pauta telepresencial. Relator, desembargador Márcio Vasques Tibaldi Almeida. Recurso ordinário 24.940, dígito 78/2017, vara 86. Sustentará doutor Tiago Vargas Guzmão, advogado da recorrente reclamada. Doutor Tiago. Ele está na sala? Sou eu novamente, excelência. Ah, desculpa. Ele falou outro nome. Almeida, né? Falei, será que é outro, Tiago? Tá bem. Então, eu passo a palavra ao desembargador Márcio Vasques Tibaldi Almeida. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutor Tiago. Eu estou conhecendo dos recursos, das contrarrazões, ao preliminar no dado da perícia, eu estou rejeitando. Recurso da reclamada, horas extras, eu estou negando o provimento. Recurso da reclamante, doença ocupacional, indenização e material, eu estou negando o provimento. Nesse sentido, meu voto. Sim. Eu pergunto ao doutor Tiago se há interesse. Há unanimidade, excelência? Agora, por hora, sim. Mas o senhor está segurado a palavra caso haja divergência. Tá? Tá ok. Tá. Posso fazer a colheita de voto, então, com essa intenção, doutor Márcio Tibaldi? Pode sim, presidente. Como vota o desembargador André Luiz Moraes de Oliveira? Estou integralmente de acordo com a proposta do ilustre desembargador Tibaldi Relator. Eu também integralmente de acordo com a proposta do desembargador Márcio Vasques Tibaldi Almeida. E eu pergunto, doutor Márcio, se posso fazer a proclamação. Pode sim, presidente. Então, por unanimidade, aprovar o relatório, conhecer dos recursos e das contrarrazões de ambas as partes, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do desembargador Márcio Vasques Tibaldi Almeida, relator, no que for acompanhado pelos seus pares, reprise-se, portanto, por unanimidade, fica assim proclamado. Marcos, com a palavra. Doutor Tiago, o senhor ainda tem feito? Ainda não, já acabou. Mas, então, lhe agradeço. E se quiser ficar conosco, é um prazer. Eu que agradeço. Boa tarde. Marcos. Número 5 da pauta telepresencial. Relator, desembargador Nery Sais Silva de Azambuja. Agravo de petição 24.275, dígito 48/2016, quinta vara. Sustentará doutor Cláudio Ricardo Douro, advogado da agravada. Boa tarde, excelências. Doutor Cláudio. Pronto. Agora sim. Doutor Eric. Boa tarde, bem-vindo. Excelência, houve uma substituição. O doutor Eric Rodrigues Moret está sendo substituído pelo doutor Cláudio Ricardo Douro.
Doutor Cláudio, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Para que o senhor dimensione vossa sustentação. Quanto ao conhecimento, eu conheço do agravo de petição e da contraminuta apresentada, porque presente os pressupostos de admissibilidade. Conheço dos documentos fornecidos pela gravada, por se tratar de cópia de peças existentes nos autos. Indefiro, por hora, o pedido de arresto de numerário das executadas via basta-injúrie, devendo ser formulado perante o juiz da execução a quem compete apreciar referido pleito por hora. Preliminar de ilegitimidade passiva arguída em contraminuta. Eu entendo que carece de razão e, portanto, rejeito a preliminar. No mérito, grupo econômico, responsabilidade solidária, nulidade da decisão recorrida. Eu analiso o parcial provimento ao agravo para afastar a limitação temporal atribuída às demandadas, devendo à empresa executada responder solidariamente por todo o contrato de trabalho. Esta é a proposta de bom voto, doutor Cláudio. Há interesse em sustentar? Há interesse, excelência. Então, o senhor tem 10 minutos pelo prazo regimental. Obrigado, boa tarde a todos. Excelências, vou ser sucinto na sustentação. Quero levantar apenas três pontos pelos quais julgamos que é necessária a manutenção da decisão gravada, que limitou, então, a responsabilidade das empresas do Sul ao período que o senhor Silvino, ora administrador das empresas do Sul, figurou no contrato social da empresa estabelecida no Mato Grosso do Sul. A primeira questão é que o agravante alega simplesmente pela reforma da decisão com base em outras decisões alheias ao processo, mas em momento algum fundamentou o pedido de declaração de grupo econômico com a comprovação efetiva dos elementos do artigo 2º, parágrafo 2º e 3º ali da consolidação das leis do trabalho. Efetivamente não há prova nesses autos de que as empresas do Sul e a empresa do Mato Grosso do Sul tinham relação de hierarquia entre elas, muito menos de que atuavam ali de forma conjunta, principalmente após janeiro de 2015, data da alteração societária. Ademais, o agravante alega que requisitou a utilização de prova emprestada, mas sequer delimitou qual seria a prova emprestada do processo que faria uso desse processo. Ademais, não há decisão ali da primeira instância acerca da admissibilidade dessa prova emprestada, muito menos a oportunidade do contraditório antes de efetivamente decidir pela existência do grupo econômico, mesmo que limitado. O agravante ele simplesmente pretende a declaração do grupo econômico com base em outros julgados, mas sem se preocupar efetivamente com a prova dos elementos necessários para a constituição desse grupo econômico. E ao fazer isso, no nosso entendimento, acaba, e ressalvado melhores entendimentos, acaba por violar a coisa julgada subjetiva desses outros processos. Ou seja, decisões de outros processos não seriam prova. Esse agravante pretende se valer de provas produzidas nesses outros processos, deveria então delimitar quais provas desses outros processos faria uso e assim requisitar essa prova emprestada. E esse requerimento deveria ser decidido pelo juízo após o contraditório. Nada disso foi feito na primeira instância. Então esse seria o primeiro ponto aqui que defendemos. O segundo ponto é a questão que o agravante suscita, que as alterações societárias de janeiro de 2015 serem fraudulentas. Novamente, a gente bate de novo na questão da ausência de provas, nesse sentido. Sendo certo que não se pode presumir a existência de uma fraude simplesmente com base em irregulares alterações societárias, como se realizar uma alteração societária simplesmente fosse um crime ou algo do tipo, ou uma situação de fraude. Deveria o agravante, de fato, provar elementos de fraude, sendo certo que declarar o grupo econômico com relação às empresas do Sul, sem evidenciar esse elemento de fraude com base em outras provas que não apenas alteração societária, isso seria muito prejudicial. Então, aqui valeria até a máxima de que a boa-fé é presumível, enquanto a má-fé deve ser exaustivamente provada, o que, no nosso entendimento, não foi nos autos. A terceira questão que a gente chama atenção é de que a parte trouxe na contraminuta
do agravo, decisões do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, cujo entendimento era de que a simples identidade de sócio e a coordenação entre as empresas não seria suficiente para declarar o grupo econômico, devendo haver um elemento de hierarquia. Até eu cito os números, são o processo 10.42168-2015, 503.146 e o 10.265.80-2015 e 503.0146. E aqui, de novo, salvo o melhor entendimento, se poderia concluir que a Corte Superior ela pretende interpretar o artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Constituição das Leis do Trabalho de uma forma conjunta, ou seja, e que sempre haverá necessidade de demonstrar a relação de hierarquia e, em situações com sócios em comuns, também elemento de coordenação entre as empresas. No caso, a empresa do Sul, as empresas do Sul e a do Mato Grosso do Sul, elas possuíam sócios em comum até janeiro de 2015, sendo que após esse período, não é possível estabelecer qualquer relação de coordenação ou de hierarquia entre as empresas, até porque nenhuma, bato de novo nessa tecla, nenhuma prova trouxe o agravante nesse sentido no processo, mesmo sobre a égide da prova emprestada, e aí faço a ressalva de toda a minha sustentação na primeira parte. Então, a limitação, nesse sentido, seria a limitação da responsabilidade, seria o mais adequado para o processo, esse processo da forma como ele se apresenta. Já finalizando, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva de que nós já presenciamos em outros julgados que reconheceram o grupo econômico, somente até janeiro de 2015, mas que entenderam que a responsabilidade das empresas do Sul seria, ainda assim, pelo período integral, porque o trabalhador teria encerrado ali o contrato dentro do período de 2 anos que o senhor Silvino, que é o sócio retirante da empresa Mato Grosso do Sul e administrador das empresas do Sul, aquele prazo de 2 anos que o sócio retirante teria ali para com os débitos, pretéritos da empresa de Mato Grosso do Sul. Excelências, eu não sei se esse seria o entendimento nesse caso concreto, mas já faria essa ressalva, e que, salvo o melhor entendimento, novamente, esse entendimento não se sustentaria porque haveria uma confusão entre o Instituto da Responsabilidade do sócio retirante e a responsabilidade das empresas, essa responsabilidade que advinda de uma declaração do grupo econômico. Então, eu agradeço pela atenção de Vossas Excelências. São esses os pontos que gostaríamos de expor aqui. Pedimos pela manutenção da sentença e uma boa tarde a todos. Seria essa a sustentação, Excelência. Muito obrigado, doutor Cláudio. Parabéns pela sustentação. Eu vou direto ao ponto que foi discutido da tribuna. Diante da expedição da certidão de crédito para habilitação no juízo alimentar, o juízo alimentar, está errado, desculpa. O juízo de primeiro grau determinou a inclusão da executada no BNDT, com suspensão da exigibilidade do débito e o arquivamento provisório dos autos, e eu cito o ID. Em face dessa decisão, o exequente requereu a inclusão na lide da empresa Bigolim Materiais de Construção Limitada e CNPJ 76087-964, 1000, ao contrário, 80, estabelecida em Cascavel, Paraná, e a Bigolim Material de Construção Limitada, CNPJ 89422-331, 1000, ao contrário, 23, estabelecida em Erechim, Rio Grande do Sul, para que respondam solidariamente pelos créditos exequentes. Ao apreciar o pedido obreiro, o juízo de origem da executada assim decidiu, e eu cito a decisão. E prossigo eu. Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada, pois o juízo apreciou o pedido de responsabilidade solidária dentro dos limites da lide, conjunto nos elementos constantes dos autos, sendo despiciando a submissão do documento apresentado por ex-sócio da executada ao contraditório,
uma vez que não se trata de peça defensiva. Ao contrário, corrobora a pretensão obreira de que as empresas agravadas, melhor dizendo, pertencem ao mesmo grupo econômico. Pois bem, levanto-se em consideração as máximas de experiência, conforme autorizado pelo artigo 375 do CPC, na medida em que já transmitou por este gabinete processo envolvendo as mesmas executadas, havendo vários julgados por este egrégio tribunal com idêntica realidade fática, passo a análise da matéria impugnada. É notório que as reclamadas compõem um grupo econômico, atuando no mesmo segmento, possuindo os mesmos objetivos empresariais, comércio e material de construção, embora com personalidades políticas próprias, há entre elas estreita relação de coordenação, tratando-se de inequívoca empresa familiar. Por tais razões, as reclamadas respondem solidariamente pelo contrato de trabalho do reclamante. Ressalve-se que a cisão do grupo ocorrida em janeiro de 2015 não tem o condão de afastar a responsabilidade das agravadas pelos direitos trabalhistas do exequente, por força do que dispõe o artigo 10 e 448 da CLT, ficando demonstrado em diversos processos julgados por este egrégia turma, indícios de fraude na apontada cisão, com o objetivo de resguardar o patrimônio das segunda e terceiras agravadas, em detrimento dos credores. Pontua-se, por oportuno, que as notícias colecionadas nos autos extraídos da revista Amanac, eu acho que é Anamac, eu cito em dentro, não tem força probante acerca dos reais condições financeiras da Bigolim de Campo Grande MS. Por isso, não há que se falar em limitação temporal da responsabilidade solidária atribuída às demandadas. Neste sentido, precedente dessa egrégia turma, da lavra do desembargador Márcio Vasco Tibal de Almeida, processo 02449819/2017, quinta, 24ª001, julgado em 10/12/2019, e de minha lavra, processo 0024-189-21/2018, 5, quinta, 24ª001, julgado em 14/8/2019. Então, portanto, eu dou parcial provimento ao agravo para afastar a limitação temporal atribuída às demandadas, devendo a empresa executada responder solidariamente por todo o contrato de trabalho. É como propõe o voto. Como vota o desembargador André Luiz Moraes de Oliveira? Cumprimento o doutor Cláudio Ricardo Couto pela sua sustentação oral. Estou alinhado com o voto de Vossa Excelência, relator desembargador Nery, pelas justificativas, fundamentos e precedentes apresentados. Obrigado, doutor. Como vota o desembargador Márcio Vasco Tibal de Almeida? Também cumprimento o doutor Cláudio e eu estou acompanhando Vossa Excelência. Muito obrigado. Vou fazer a proclamação do resultado. Por unanimidade, aprovar o relatório, conhecer do agravo de petição e da contraminuta apresentada, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a limitação temporal atribuída às demandadas, devendo as empresas executadas responderem solidariamente por todo o contrato de trabalho, nos termos do voto do desembargador Nery Sais Silva de Azambuja, relator, no que for acompanhado por seus pares. Portanto, repriso, por unanimidade, fica assim proclamado. Obrigado, Excelência. Obrigado pela sua presença. O senhor fala do Rio Grande do Sul? Falo de Paraná, Curitiba, doutor. Paraná, Curitiba. Tá bom. Hoje está frio aí? Tá frio. Essa semana aqui está esfriando bastante. Tá bom. Obrigado. Desembargadores, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Desejo um ótimo trabalho aí aos doutores. Obrigado. Marcos.
para aquele item 6 da pauta, por favor. Número 6 da apregoar pauta mais uma vez. telepresencial, relator desembargador Nery Saez Silva de Azambuja, recurso ordinário em procedimento sumaríssimo 24.523, dígito 09/2019, quinta vara, sustentará doutor Davi Galvão de Souza, advogado do recorrente reclamante. Começa, né, nessa relação. O doutor Davi não está presente, né? Não. Bom. Então, vamos fazer a votação de acordo com a planilha, doutor André e doutor Márcio. Pode ser? De acordo, presidente. Então tá. Então fica proclamado o resultado deste feito de acordo com a planilha eletrônica de votação. Eu concedo a palavra. É o último, doutor Marcos. Doutor Nery, tem o processo número 11 da pauta que eu não consegui ver a planilha de votação do desembargador André. Esse processo, doutor André, foi retirado de pauta? Econômica, familiar. Não, excelência, nesse processo haveria sustentação oral do doutor Ijosei Baixo Soares, mas como ele desistiu, ele vai ser julgado pela planilha. Cada vez mais certo. Então eu vou proclamá-lo aqui em relação a isso, né? Doutor André? Tem uma interferência grande aí, presidente, não sei de quem é. Tem alguém falando ao telefone. Não é aqui, não. Não é. Obrigado, presidente. Acho que está resolvido. Obrigado. Nesse processo, eu ia aguardar, senhor presidente, a sustentação oral. Eu já havia feito um exame do processo e aguardar a sustentação oral para concluir minha votação. Como não houve a sustentação oral, senhor presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência, ok? Então, que se lance o de acordo neste processo que foi apregoado pelo nosso secretário Marcos. Obrigado. Então, faço aqui. Certo, Marcos? Certo, excelência. Então, agora eu acho que podemos proclamar em relação aos demais processos. Sim? Ou há alguma observação, doutor Márcio? Doutor... Tá. Então, eu pergunto aos meus pares, aos demais processos constantes da pauta. Não houve inscrição para sustentação oral, podem ser julgados conforme a planilha eletrônica de votação. Ok? Ok. Então, eu declaro julgados pela planilha eletrônica de votação os processos citados. Nós temos a ata do dia 17 de novembro para aprovação. Ambos receberam, meus colegas? Sim, presidente. Sim. Então, eu proclamo aprovada a ata do dia 17 de novembro de 2020. Bom, agradecendo, então, eu pergunto se algum dos senhores, o doutor Jonas, membro do Ministério Público, quer fazer alguma observação ao final dessa sessão. Já. Excelência, obrigado e desejar um bom final de semana a todos, né, e um bom descanso. Obrigado, doutor Jonas, para o senhor também. Doutor André, doutor Márcio, muito obrigado. Quero cumprimentar, um forte abraço, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Vossa Excelência, presidente. O senhor, o desembargador André, o doutor Jonas, o Marcos, a Débora, Adriano. Mais uma semana vencida, mais uma sessão terminada. Bom final de semana de vocês. Bom descanso, desembargador Tibau, nosso secretário Marcos, Nery, Jonas. E eu agradeço a participação de todos, doutor André, doutor Márcio Tibau, aqui também o representante do Ministério Público, doutor Jonas. Agradeço ao pessoal que nos deu apoio para que pudéssemos realizar essa sessão,
Marcos, Débora, Adriana, né, o Vitor no YouTube. E boa tarde e bom final de semana a todos, bom descanso. Obrigado, Fim de semana.